Olá, pessoal! Estamos de volta para mais um episódio do podcast Dose Canábica. Hoje a gente está aqui com o Thales, nosso estudante de jornalismo da PUC, e a doutora Silvia Casenave. Tudo bem, doutora? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, viu? Perfeito. Poderia se apresentar, por gentileza? Bom, eu sou farmacêutica, sou toxicologista, então eu trabalhei a minha vida inteira com essa área, com essa ciência, que é a toxicologia, né? A princípio, eu fiz mestrado e doutorado, né, com essa disciplina e fui perita criminal, estou aposentada da perícia, trabalhei como perita criminal também na área de toxicologia, eu fazia análise de drogas e dei aula na PUC de toxicologia, então eu era professora da farmácia daqui da PUC, dava aula como convidada nos outros cursos também, tive presente na vida universitária também durante mais de 30 anos e me aposentei agora em 2020, né, durante a pandemia, que eu acabei aproveitando para me distanciar um pouquinho, mas continuo aqui fazendo algumas atividades, né. Eu tive a oportunidade de ser superintendente de toxicologia da Anvisa, justamente numa época em que se discutiam alguns temas muito polêmicos, então foi bastante importante esse período que eu estava lá. Depois eu voltei para Campinas para ser coordenadora da Coordenadoria de Prevenção de Drogas e hoje eu estou como coordenadora do Grupo Técnico de Toxicologia do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. Tá? Ou seja, tem propriedade para falar aqui hoje. Vamos lá, muito boa noite, doutora, bem-vinda. Obrigada. Doutora Silvia, vamos começar com uma pergunta um tanto quanto curiosa, um tanto quanto muito assim, todo mundo tem essa curiosidade. Cannabis é a mesma coisa que maconha? Nossa, essa sua pergunta é muito boa, né? Eu vou começar primeiro falando que eu não falo cannabis. Para mim, cannabis ela vem do inglês. Em português, a gente fala cannabis, né? Que é uma palavra, por exemplo, vocês devem conhecer a palavra cânhamo, que é proparoxítona. Então, eu costumo falar cannabis, não cannabis. Isso veio de uma influência americana, e então as pessoas hoje falam cannabis, enfim, só para fazer essa ressalvazinha. Então, a cannabis sativa é a maconha, é a mesma planta. Né? Então, a maconha é um nome que se dá à planta que tem o nome científico de cannabis sativa. Qual que é a diferença? É uma diferença de conceituação, de terminologia, porque hoje a gente fala cannabis e se refere, né, geralmente as pessoas que estão falando cannabis, elas estão se referindo ao uso medicinal, a propriedades terapêuticas da planta. E quando você ouve maconha, já faz aquele link, aquela visualização, né, de que é uma droga, que a polícia que está prendendo. Então, quando você vê, por exemplo, se você fizer uma estatística usando essas palavras, né, se você fizer uma nuvem de palavras, né, com cannabis e com maconha, você vai ver que toda vez que se menciona maconha na mídia, por exemplo, apreensão de maconha, a polícia pegou maconha, o traficante X estava com 1 tonelada de maconha, no avião da igreja X tinha maconha, né? Então, isso é relacionado com maconha. Quando você ouve cannabis, você ouve a cannabis medicinal, as famílias estão usando, as pessoas conseguiram a permissão para plantar, para fazer uso medicinal, e aí se fala cannabis. Então é uma coisa complicada, porque embora seja a mesma substância, a mesma planta, com as mesmas substâncias presentes, existe essa diferença daquilo que se ouve, daquilo que se discute na própria mídia, né? E aí, para a gente quebrar esse preconceito em relação à maconha, a gente deveria chamar a cannabis de cannabis medicinal ou de maconha medicinal, né? Porque pode ser a mesma coisa. Então, existe essa dúvida. A gente, usando a diferença, a gente consegue fazer uma separação e fazer as pessoas entenderem
que essa planta pode ter efeitos benéficos. Mas se a gente falasse maconha medicinal também, por exemplo, ia quebrando o preconceito em relação à maconha. Então, fica aí a dúvida, né, de qual seria a melhor estratégia, o melhor caminho para fazer com que as pessoas entendam que a planta tem efeitos benéficos e também pode ter os efeitos maléficos. Acho que a gente já tem uma carga tão pesada, né, no nome maconha, que a mídia em si, que veio tentando desmistificar isso, com base na opinião dos médicos e tudo mais na academia, veio colocando uma outra forma de apresentar essa planta, né? E aí a gente barra justamente nisso. Como é que a gente faz agora para que as pessoas compreendam que é a mesma coisa? Eu acho assim que foi uma estratégia interessante, eu não sei se ela foi pensada como estratégia, mas você alterar a terminologia amenizou, né, minimizou a carga negativa que tem em cima da planta. Realmente, você tem razão nisso. Agora, as pessoas precisam entender que é a mesma coisa. Então, qual é o próximo passo? Né? A gente continua fazendo essa separação, porque para a população em si, tem gente que não entende essa diferença. Né? Tem gente que não entende que não existe diferença, na verdade. Né? E tem gente que continua ouvindo maconha com esse peso, né? Com essa carga pejorativa de dano, de droga, de polícia, né? Quando a gente poderia estar ouvindo de uma outra forma. Qual que é, então, os benefícios? Porque a gente fala maconha, a gente pensa o quê? Em droga, uma coisa meio psicodélica, que te deixa um pouco mais lento, que fora da casinha, digamos assim. Mas não é. É uma planta que tem substâncias que podem ajudar em tratamentos. Então, explica pra gente os benefícios dessa planta, no que ela ajuda, quais que são os casos. Olha, isso vai depender muito da forma como a planta é usada, né? Da forma como a pessoa se expõe àquelas substâncias. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que na cannabis, na maconha, a gente tem alguns componentes que nós chamamos de fitocannabinoides. Esses canabinoides, alguns são muito conhecidos, né? Então, vou citar os dois que são mais conhecidos, que é o CBD, que é o canabidiol, e que é o THC, que é o tetrahidrocannabinol. Então, os dois são fitocannabinoides, os dois estão na maconha, mas eles têm ação diferente no organismo. Então, se eu tenho uma concentração maior de canabidiol, que é o CBD, eu vou ter um efeito mais de tranquilização, ele não tem efeito psicoativo. E se eu tiver uma concentração maior do THC, eu vou ter mais efeito psicoativo, né? Não psicodélico. É um pouco diferente o termo. Psicoativo é porque ele age no cérebro, né? No sistema nervoso central. O psicodélico dá mais referência ao tipo de efeito, de cor, de alucinação, de alteração, de percepção e tal. Então, depende muito da quantidade de cada um desses canabinoides. Além disso, a gente tem terpenos, tem flavonoides, tem centenas de outros compostos que estão na planta, como em qualquer planta. A gente tem muitas substâncias. Então, para saber se o produto, né, ou se aquela planta ela pode ser benéfica, então a primeira coisa que a gente tem que saber é quais as concentrações e quais canabinoides estão mais presentes. Aí a gente tem que levar em consideração que esse efeito depende do nosso sistema endocannabinoide. Então, os mamíferos, eles todos, animais inclusive, eles têm um sistema com receptores que vão receber essas substâncias. Por isso que a concentração das substâncias é importante. Então, dependendo desses receptores, você vai ter um efeito ou outro, né? Então, por isso que ela serve, assim, ela tem servido para muitos tipos de patologia, mas também não é uma panaceia, não serve para qualquer coisa, né? E a gente está vendo que existem muitas propostas de uma infinidade de patologias. Apareceu até tratamento para a Covid, né? Então, precisa que seja comprovado cientificamente, com base científica, se aquela
mistura de compostos que estão na planta servem para uma patologia que está se buscando. Para isso precisa de pesquisa, então falta muita pesquisa ainda também. Ficamos muitos anos sem fazer pesquisa, né, com maconha. Agora elas estão retomando, né, dos anos 2000 para cá, elas estão super retomando, então está aumentando ano a ano, você tem uma quantidade enorme de pesquisas que estão sendo produzidas. Isso é uma coisa muito boa. A pauta agora é a descriminalização da cannabis, ou da cannabis. Como a senhora se posiciona, doutora? Olha, isso é uma coisa fácil de falar, né? Eu sou favorável à descriminalização. A gente teve no ano de 2006 uma alteração da lei, que a gente vinha com a lei a 6368, agora eu não lembro, eu sou péssima para números de leis, então eu não lembro o número, mas a gente teve, a gente tinha uma lei de 1976, que ela ficou até 2002, quando houve uma modificação, que foi chamada Lei dos Tóxicos, que era bastante inadequada, teve muitos artigos vetados, e aí em 2006 a gente teve a promulgação de uma nova lei, que então aí já tem bastante tempo, né, que despenalizava o porte de drogas, né. Bom, a gente tem vários problemas aí na legislação. E primeiro que a legislação ela não especifica quais são as drogas. Essas drogas elas são especificadas pela portaria 344 da Anvisa. Então as duas leis elas têm que seguir juntas. A Anvisa publica quais são as substâncias e aí isso remete à lei na proibição. Então você tem lá a lista F da portaria, que são substâncias proscritas. Então essa é uma dificuldade, né? Sequer você tem em termos conceituais a questão do que é droga, quais são as drogas, quais são as substâncias, etc. Depois, na nossa lei, mesmo a de 2000, porque essa foi de 2006, que é a que está valendo ainda mais, mas a gente tem uma outra de 2019, né? Que foi um retrocesso, inclusive. Em nenhuma delas você tem quantidade de droga que se pode portar. Então, o que acontece? O porte, ele passa a ser uma interpretação do delegado, do juiz, do momento da apreensão. Então, existem casos, e isso eu como perita presenciei muitas vezes, existem casos que a pessoa é detida como traficante portando 10 gramas de maconha, e existem casos que a pessoa é considerada ou indiciada como, desculpa, não é esse o termo correto, né? Em que ela está envolvida como usuário com 100 gramas de maconha. Então, o que faz essa diferença? Como que você quantifica, né? Então, ali na hora? Exatamente. Porque não tem isso na lei. A lei não está escrita a partir de tantos gramas é traficante, até tantos gramas é usuário. Então, essa dificuldade faz com que a interpretação ela seja muito subjetiva. E aí o que acontece? Você está criminalizando algumas pessoas e outras não, porque isso é uma interpretação, né? Então, eu acho que descriminalizar passa também por aí, né? Passa pela questão do acesso, passa pela questão da possibilidade de você instruir as pessoas e de quebrar esse preconceito que existe em relação a quem é que usa droga, né? Porque vocês sabem que as pessoas que são detidas não têm o perfil que a gente vê aqui na universidade, por exemplo. É muito raro que isso aconteça. E isso não quer dizer que as pessoas não usem substâncias ilícitas, né? Então, a gente precisa quebrar esse preconceito e eu acho que o caminho da descriminalização é o mais adequado. Então, só para a gente atualizar aqui, o STF remarcou, né, para dia 21 de junho, esse julgamento da descriminalização das drogas. A senhora está otimista para essa próxima data? A gente está vendo isso ser adiado muitas vezes. Eu tenho amigos que ficam muito otimistas toda vez que o STF fala que vai julgar esse caso, né? E toda vez eu falo assim, gente, vamos ficar otimistas só no dia quando começar a acontecer, né? Porque sempre é adiado. E mesmo quando começar a acontecer, a gente ainda pode ter um pedido de vistas, entendeu? Então, assim, eu não sou muito otimista, não. Eu acho que isso vai ser ainda meio empurrado durante um período, durante um tempo. O que é uma pena. A gente podia resolver isso logo de uma vez, né? Então, por fim, a gente ouve muito dizer que doar sangue
salva vidas. Podemos dizer que usar a cannabis também salva vidas? Depende de como você usa, eu acho que salva sim. Muito né? bem, doutora. A gente tem que se preocupar com os efeitos nocivos de todas as substâncias, mas que a gente pode usar essas substâncias para tratamentos e para benefício das pessoas, com certeza. Como é que a gente pode vir a conhecer mais do trabalho da senhora, justamente também sobre essas questões da cannabis? A gente vai ter um congresso agora de farmácia, no Congresso Farmacêuticos de São Paulo, que vai ser em outubro, se eu não me engano, acho que agora eu não lembro a data, de 12 a 14, nós vamos ter várias atividades falando sobre cannabis, né? Vai ter mesa redonda, vai ter painel, vai ter palestra. Então, assim, vai ser um momento interessante também, né, das pessoas para poderem participar. E é isso, assim, tô por aí. Sensacional, fica o convite para você que nos assiste e nos ouve, né, Maria? Isso, e aí eu convido vocês a escutarem o nosso primeiro episódio do podcast. E a gente ouve, né, a via penal, a questão científica, o olhar das associações. Então, fica com a gente, tá bom? Muito obrigada e é isso. Obrigado, até a próxima.